E tem esse outro destaque que eu quero trazer aqui para discutir com os nossos comentaristas, uma reportagem que foi publicada pelo portal UOL, dizendo que o governo federal comprou móveis escolares por valores 50% maiores do que aqueles que são praticados no mercado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aprovou em 2024 a compra de carteiras escolares ao custo total de 3 bilhões de reais. 1 bilhão a mais do que a Controladoria Geral da União havia estimado em 2022, quando foi analisar o edital publicado. Um dos móveis é um conjunto de mesa para professor que foi orçado em R$ 366,88 em 2022, mas que, com o valor corrigido pela inflação, passaria a custar R$ 387,55 e foi adquirido pelo Planalto por até R$ 1.072 no pregão realizado no ano passado. Que ágil, hein? Além da diferença nos valores, uma outra questão que levanta suspeitas é a exclusão de diversas empresas da licitação. Elas afirmam que o prazo dado para reunir a documentação foi curto demais, reduzindo assim a concorrência. Ao todo, 14 contratos já foram assinados ao custo de R$ 21,9 milhões de reais. A CGU já havia alertado o governo, ainda em 2022, sobre o risco de sobrepreço e pediu que o Fundo da Educação revisasse o pregão e fizesse a pesquisa de preços. A quantidade inicial de 10 milhões de carteiras escolares foi ajustada, mas os valores realizados em junho de 2024 permaneceram bem acima da média do mercado. Você, Dávila, em tese, Dávila, o Estado, o poder público, deveria ter muito cuidado, muito critério, muita responsabilidade em relação às compras feitas em grande escala, como nesse caso, A porção de carteiras, custo na casa dos bilhões. Agora, o que a gente vê na prática é sempre o contrário, um sobrepreço não é de, 3%, a gente está falando de 50%, assim, 40%, são valores absurdos, Nesse caso, uma diferença de R$ 1 bilhão. Caniato, veja como o Brasil, entre a boa intenção e a prática, tem uma enorme diferença. Há muito tempo atrás, lá no governo Fernando Henrique, há 30 anos atrás, a boa intenção era criar uma lei de licitação, a 8666. E a intenção da lei de licitação era justamente criar uma disciplina, uma concorrência limpa, justa, para combater a corrupção e o sobrepreço. Foi essa a intenção da Lei 8666. E olha o que acontece. Mesmo a lei não acabou com a corrupção, não acabou com o sobrepreço e continua sendo usada, distorcida, para fazer com que as regras beneficiem aquelas empresas que nós queremos ganhar. Você acabou de falar uma delas. Uma das especificidades é assim, precisa apresentar um orçamento num prazo muito curto. Aí é óbvio que as empresas não conseguem se preparar para aquilo e uma ou duas já conseguem. Ou você começa a fazer especificação assim, o material tem que ser esse, o tamanho da carteira tem que ser aquele e tal, que bom, quem está no mercado não oferece, não existe aquela medida completamente esdrúxula, não existe aquele material que está requisitado. E aí é óbvio que tem uma empresa que tem aquele material, que tem aquela medida e que consegue entregar o orçamento em 24 horas. É óbvio que é uma licitação direcionada para aquela empresa ganhar. Então, licitação, quando mal utilizada, é a maneira pela qual o governo cria regras e malabarismo para ajudar os seus aliados. Isso é que é licitação. E ao definir essas especificações, o que acontece é o seguinte, aí essa criatividade da licitação é a porta da malandragem. E essa malandragem e a criatividade não tem universo nesse mundo das licitações públicas. Esse é apenas mais um exemplo para ilustrar como a Lei 8666 não se aplica à realidade do mundo dos malandros. Pois é, ainda bem que temos órgãos de controle que conseguem fazer esse pente firme em muitas ocasiões, não sabemos se em todas, mas para identificar exatamente essas questões bem levantadas pelo Dávila. Nesse caso, o CGU já tinha, inclusive, apontado o sobrepreço e na ordem de 50%, viu, Cristiano Beraldo? Agora isso veio à tona, claro. Renato, nós temos alguns problemas em relação a isso.
Primeiro é esse que o Dávila destacou, que é extremamente comum. Nós falamos muito sobre isso em comentários que fizemos já no passado, por diversas vezes, em relação às emendas parlamentares, que as emendas são destinadas e o fornecedor também é ali avisado, ou seja, ela já vai com esse direcionamento e muita gente no caminho vai levando a sua comissão. A gente tem essas concorrências que elas são feitas de trás para frente. Você pega exatamente o que a empresa tem, qual é a disponibilidade que ela tem, e aí você monta o edital de licitação em cima da disponibilidade daquela empresa. E aí você tem, em determinados setores, as empresas que são as únicas capazes de atender a demanda do mercado, do governo, e elas combinam entre si. Olha, essa licitação aqui você ganha, aquela eu vou ganhar. Ou então, você ganha essa aqui, depois você repassa para a gente. Aí todo mundo ganha um pouquinho. E esse ambiente vai se consolidando com a maior naturalidade do mundo. A gente precisa lembrar, Caniato, o que aconteceu na época do Petrolão. O Petrolão pegou em cheio empresas que eram fornecedoras da Petrobras. Uma empresa pública, dinheiro público que está ali. Aliás, dinheiro não só do governo, mas também muito dinheiro dos trabalhadores brasileiros que optaram por comprar ações da Petrobras com o seu fundo de garantia. Vocês lembram disso? Pois é. Então, o que acontecia ali era que essas empresas, essas construtoras eram escolhidas para realizar determinado tipo de trabalho a preços absurdos. E quando elas foram tiradas do mercado a partir da Lava Jato, e várias tiveram seu fundador, seu dono, seu presidente presos, estavam ali com as mãos sujas de dinheiro da corrupção, eu não tinha a menor expectativa de que a corrupção seria resolvida. Por quê? Porque quando você tem um ambiente de mercado que favorece, que cria uma dinâmica de funcionamento a partir da expectativa de pagamento e recebimento de propina, quando você tira esses grandes players que dominaram esse mercado por tanto tempo, eu não tinha a menor dúvida de que existiam várias outras que já estavam ali esperando o seu lugar ao sol, que viam a oportunidade de não mais precisar dar propina para o vereador, para o secretário municipal, para o fiscal. E agora eles iam continuar exatamente como operavam, mas iriam lá para o estrelato, iam atuar com os contratos maiores. E a mesma coisa com os políticos. Alguém de fato acredita que o fato de tantos poderosos terem ido parar na cadeia durante a Operação Lava Jato realmente fez com que os políticos pensassem, vou ter que melhorar a minha índole. Agora eu não posso mais roubar. Eu terei que ser um político produtivo e conquistar o voto a partir do meu trabalho. Vocês realmente acreditam que isso aconteceu? Não, não aconteceu. Aqueles saíram, deram espaço para outros que foram lá fazer as suas próprias negociatas e se dar bem, dando risada daqueles que estavam presos. Articularam todos depois o caminho para que os que estavam presos fossem soltos e os autores do processo que levou à prisão dos corruptos que estavam ali destruindo o Brasil, que esses pagassem o preço pela ousadia de terem punido os malfeitores do tão famoso sistema. Pois bem, Caniato, o que nós estamos vendo aqui, que no fim é roubo de dinheiro da educação, nada mais é do que uma atuação cotidiana desta dinâmica de relação com o dinheiro público. Este caso precisa ser investigado no detalhe e, assim como este caso, tenho certeza, precisam muitos outros serem investigados. Agora, como é que se muda isso? Só para eu concluir. Se muda isso à medida que se trouxer para próximo da população a sua responsabilidade como cidadão, como cidadã. As pessoas precisam ter noção que, por exemplo, quando se trata de dinheiro para a educação, elas estão falando de um dinheiro que favorece ou não seu próprio filho. E aí podem fiscalizar, estar próximo da administração da escola pública, ter certeza que ali estão professores preparados, que a escola está sendo bem cuidada e que os pais dos alunos são cobrados pela postura, pela conduta dos alunos. Porque senão, Caniato, nós não vamos resolver nem o problema de educação e nem o problema moral que assola a população brasileira hoje.
Programa Os Pingos nos Is, a notícia em destaque: o governo compra móveis escolares por preço 50% acima do mercado. Nós trouxemos, inclusive, em detalhes o volume de dinheiro empregado, e aí nós demos o exemplo, por exemplo, de um conjunto de mesa para professor. Esse eu acho que é um dado muito interessante, que tinha sido orçado em R$ 368 e uns quebrados. Aí tem uma correção feita pela inflação para o ano seguinte, 387. Então a carteira para professores, R$ 387 e uns quebrados. Só que foi aprovada a compra no valor de R$ 1.072. Ou seja, a gente está falando de praticamente 3 vezes o valor do orçamento. Você, Mota, as apurações seguem em curso, é preciso reavaliar naturalmente todas as compras que foram feitas, né? O ensino público do Brasil não tem como foco os estudantes. O sistema de ensino público do Brasil, de ensino estatal, tem como objetivo satisfazer sindicatos e políticos. A parte mais importante do sistema de ensino são as verbas. Olha, o Estado compra através de um processo chamado licitação. É um processo definido em lei. É um processo extremamente complicado. Essa complicação foi criada com o objetivo de dar ao Estado as melhores condições de compra. Então, os fornecedores têm que cumprir uma série de requisitos, uma série de regras, apresentar um grande número de documentos, tem consultores especializados em ajudar você a vender para o governo. Isso é uma indústria. Agora, o que acontece é que essa complicação é usada hoje com o objetivo oposto, com o objetivo de eliminar a concorrência. E é muito fácil você fazer isso, e é muito fácil que isso passe despercebido. Você simplesmente inventa lá um pré-requisito qualquer. Olha, você, para fornecer carteira escolar aqui, a sua carteira escolar tem que ter um pé pintado de vermelho, outro de verde, outro de azul, outro de amarelo, e você tem que me dar um certificado dizendo que você já vendeu carteiras dessa forma para mais de 1 milhão de escolas. Inventa uma coisa dessas qualquer e diz, olha, eu preciso disso para garantir as melhores condições para o governo. Aí é lógico, o único que atende aquele pré-requisito é um amigo seu com quem você já combinou isso. E aí, esse troço passa despercebido, o seu amigo ganha a licitação. Eu estou descrevendo uma situação que todo gestor público já viu inúmeras vezes. É um desafio gigantesco você lidar com isso. E aí isso é uma lição que o economista Thomas Sowell já nos deu há muito tempo e que se aplica precisamente para essa lei de licitações e outras leis semelhantes. É fácil você conhecer a razão que motivou a criação de uma lei, mas é impossível saber como essa lei será usada no futuro.